que a primeira do ano, vamos começar agora toda quarta-feira, às 18h57, com conteúdos transformadores, onde eu vou estar trazendo aqui para você tudo que transformou a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Então eu vou estar trazendo todo esse conteúdo, todo esse meu aprendizado, todas essas minhas transformações, para que você possa fazer de 2023 o ano da sua vida. Por que eu estou falando isso? Eu decidi isso agora no começo do ano, após um balanço que eu fiz da minha jornada de 2022. Todos os anos, no ano novo, eu escrevia minhas metas, né? Metas do próximo ano. O que eu gostaria de fazer, como eu iria fazer. E quando chegava o fim do ano, muitas vezes eu não conseguia atingir essas metas. Eu não conseguia alcançar, mas isso não era por falta de determinação, por falta de foco, por nada. Era simplesmente porque eu não sabia como fazer. Eu não tinha ferramentas, eu não tinha estratégia, e aí eu ficava como no final do ano, frustrada por não ter atingido essas metas. Boa noite, Ká, boa noite, Nancy, boa noite, Beta. Sejam bem-vindos. Então eu comecei a entender que existia algo que eu não sabia ainda para conseguir realizar as minhas metas. Existia algo que eu não estava conseguindo enxergar e por isso que eu não atingia. E eu comecei a buscar não só ferramentas, como também o autoconhecimento que eu trago aqui para vocês. Tudo que eu trago aqui no Instagram, no meu perfil, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, nos meus atendimentos, tudo que eu trago é simplesmente uma caminhada que eu já percorri. Eu não levo nada, a gente não leva nenhuma pessoa a lugares que a gente já não foi, que a gente já não percorreu, que a gente já não sentiu, que a gente já não viveu. Então, tudo que eu trago, eu já passei, eu já vivi, é por isso que eu quero compartilhar tudo isso com você. Porque eu demorei muito para ter acesso a tudo isso que eu tenho até hoje. Eu demorei bastante para poder entender o que eu precisava fazer, as respostas para perguntas que eu não sabia para onde olhar, como melhorar, como me transformar, como potencializar tudo aquilo que eu tinha dentro de mim. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês como que o comportamento eles podem estar diretamente influenciando nos seus resultados. Como eu falei, todos os anos eu escrevia as minhas metas, mas eu não atingia. Por quê? Eu não atingi o resultado que eu queria ter porque o meu comportamento não traria aquele resultado. Eu costumo dizer, tanto para os meus mentorandos, quanto aqui sempre no Instagram, que para resultado diferente a gente precisa de ações diferentes. Mas se a gente não sabe o que precisa ser feito, a gente continua tendo os mesmos resultados. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento para poder estar vindo buscar esses resultados que a gente quer. E eu vou trazer aqui hoje o primeiro passo dessa minha jornada, o que foi a primeira coisa que eu fiz para conseguir me desenvolver. Então, para vocês que estão aqui comigo, boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Compartilhe essa live com quem você quer ajudar a fazer de 2023 o ano da sua vida. Se você está assistindo gravado, compartilhe com alguém que você quer que entenda melhor como que estão os comportamentos dela, como estão os resultados, porque às vezes a gente não tem nem tempo para parar e avaliar os nossos resultados. Muitas vezes a gente está numa corrida louca da vida, que a gente fala, corrida dos ratos, que a gente não consegue ter tempo para observar o que precisa mudar, o que precisa ser feito. E essa não é a vida que a gente tem que levar. A gente tem que levar uma vida leve, uma vida de sucesso e feliz. E sucesso para cada um que está aqui, ele tem um significado diferente. Então eu vou estar trazendo aqui para você um conteúdo de como que é importante você saber quem realmente você é, para que seus comportamentos tragam para você os resultados que você realmente deseja e merece. Né? A gente vai estar falando aqui o quanto é importante a gente identificar e compreender como que são as nossas ações, né? E eu procurei aqui hoje no dicionário o que significava a palavra comportamento e olha só o que eu achei. Que é um conjunto de atitudes que refletem o meio social, a forma de proceder.
Então, comportamento é como nós agimos diante de algumas situações. Por exemplo, existem pessoas que elas trabalham melhor sob pressão. Elas têm melhores resultados quando se sentem pressionadas, com prazo, e elas têm os resultados positivos. Tem pessoas que não, que elas precisam de tempo, de tranquilidade, para que ela possa desenvolver e ter o resultado eficaz, um resultado positivo, um bom resultado. Então isso interfere muito de pessoa para pessoa. Cada pessoa ela é única e ela tem a sua própria maneira de sentir, né? E de experimentar essas situações e ter os determinados comportamentos. Quando você está num trabalho onde você se sente perseguido, desvalorizado, quando você se sente não pertencente àquele grupo, os teus resultados não vão ser os melhores, porque os seus comportamentos, as suas atitudes, elas não vão te trazer esses resultados. Agora, se você está num ambiente, num trabalho onde você se sente valorizado, onde você está capaz, onde você se sente pertencente àquele grupo, onde te valorizam, né? Os seus resultados, eles vão explodir, porque o seu comportamento ele vai ser motivado a estar ali entregando tudo aquilo. Então essa é a grande diferença de um para o outro, de como você está inserido ali no ambiente, né? A gente vai ter esses resultados também diante de como nós estamos percebendo isso. Se a gente está satisfeito, nossos comportamentos são positivos, os nossos resultados são ótimos. Se a gente está insatisfeito, a gente vai ter comportamentos mais ou menos e resultados não tão bons como a gente gostaria realmente de ter, né? E é importante também a gente saber que as nossas amizades também, elas se tornam mais verdadeiras e mais intensas quando as pessoas têm uns perfis muito parecidos, porque é mais fácil de estar próximo, assim como no relacionamento, a gente acaba tendo um grau mais alto ali de compatibilidade, a gente acaba se relacionando melhor quando esses perfis são mais próximos, mais parecidos, porque é como se ela pensasse como eu, é como se ela agisse como eu. E quando você conhece, então, como que você funciona, quais são realmente os seus comportamentos e quais são os resultados que você está tendo, você consegue fazer o quê? Você consegue potencializar os seus pontos fortes e você consegue melhorar os seus pontos fracos, porque todos nós somos formados de luz e de sombra. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. Então, o nosso lado luz são os nossos pontos fortes. Tudo que acontece comigo, que eu sei resolver, que eu me dou bem e os meus resultados são bons. E o meu lado sombra é quando eu não sei lidar com algumas situações. E aí é um momento ali, normalmente no momento de hiperestresse, as pessoas que não têm muito autoconhecimento, não sabem como você funciona, o que acontece? Ela vai para o lado sombrio. E quando ela vai para o lado sombrio, os resultados não são tão legais, não são os desejados. Então, quando você conhece quem você é, quando você entende quem você realmente é e como você realmente funciona e se comporta, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a melhorar, quais são as oportunidades que você tem para você alavancar tudo isso na sua vida, você consegue ter os resultados que você deseja, você consegue então encontrar. E eu nunca antes tive, talvez, os resultados que eu realmente tanto desejava, porque eu não entendi esse processo que eu precisava fazer, né? Eu colocava lá as metas no primeiro dia do ano, escrevia, mas eu não dividia em trimestres, em semestre, em trimestre, mensal, semanal, para entender quais ações eu teria que fazer para alcançar o objetivo final. E em 2022, como eu consegui trabalhar tudo isso em mim, o que aconteceu? Eu não só atingi todas as metas, como eu superei muitas. Algumas eu não alcancei, mas lendo novamente, eu entendi que elas já não faziam mais sentido. E tá tudo bem. Mas, Fer, eu preciso sempre atingir todas as metas? Não. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir atingir todas as metas, a gente não vai ter todos os resultados que a gente quer, porque acontecem situações que estão fora do nosso alcance. E ter
o autoconhecimento é você trazer essa maestria para você entender que tá tudo bem quando você não alcança uma meta. Mas simplesmente não é não alcançar. Se aquilo realmente é importante e vai te trazer o resultado que você deseja, o que você precisa fazer? Risque e ponha uma nova data. Uma coisa muito importante, talvez um grande segredo, é a gente colocar a data para que aquilo aconteça. Porque o nosso cérebro, ele é atemporal. Se ele não sabe, se você não coloca a data, qualquer dia pode acontecer. Amanhã eu resolvo, de outro dia eu resolvo. Como que eu posso, então, estar buscando ali esse autoconhecimento? Como que eu posso estar buscando essa minha essência, me conhecendo, né? Porque a grande maioria das pessoas acreditam que se conhecem. Mas a grande verdade é que não, que a gente não se conhece. Muitas coisas estão escondidas, muitas coisas estão mascaradas dentro da gente. E ao longo da live vocês vão estar entendendo isso que eu vou estar compartilhando com vocês. E como que a gente pode potencializar, como a gente pode se autoconhecer? Através de cursos, de mentorias, de livros, da própria meditação, que ela vai fazer você entrar para dentro de si, observar suas questões mais internas, né? A própria tomada de consciência para que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua própria felicidade. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha esse autoconhecimento, vai fazer com que você consiga transformar a sua vida, buscar essa leveza, essa paz e esses resultados que você tanto quer. Esses resultados, eles podem ser a nível pessoal, a nível profissional, enfim, pode ser de diversos âmbitos da sua vida, mas desde que você merece ter esses resultados como realmente você deseja e merece. Então eu vou falar, o primeiro passo que eu dei para entender, começar a me entender um pouco mais, talvez você já me conheça, a minha história ela começou quando eu precisei buscar um conhecimento para tranquilizar meu coração, para trazer paz para dentro de mim, para que eu pudesse sobreviver realmente a uma situação que eu te falo que foi a mais desafiadora da minha vida, a mais difícil. Mas a partir desse momento que eu vivi isso, esse momento tão intenso, tão difícil, tão doído na minha vida, ele também foi um momento que me transformou, que me fez buscar ser uma nova pessoa, para justamente ter essa paz, essa tranquilidade no coração. E a partir de então eu comecei a entender que tudo na nossa vida são respostas às situações em que a gente vive. Sejam respostas a níveis de quando a gente tem algum sintoma, sejam respostas dos nossos resultados através dos nossos comportamentos, mas tudo na nossa vida vem como resposta às situações que a gente vem passando e como a gente sabe lidar com essas situações. Muitas pessoas me perguntam, Fer, mas você com esse teu autoconhecimento, você não sente as coisas? Não, eu sinto muito, da mesma forma, eu sou uma pessoa. Eu vou estar falando ali, destrinchando um pouquinho sobre os perfis, você vai entender que eu sou uma pessoa totalmente sentimental. Porém, quando acontece um fato na nossa vida de hiperestresse, o que vai acontecer? Automaticamente uma emoção ela é instalada, ela não precisa do consciente, ela vem de forma automática e instintiva para colocar teu corpo em ação para sobreviver a algumas situações. Mas o autoconhecimento traz o quê? A clareza para que eu consiga, num segundo momento, olhar para esse cenário e tomar melhores decisões. Coisas que antes eu não conseguia fazer. Eu caía no que a gente chama de looping das emoções, que é como se fosse um funil, e quando você está pendurado ali em cima e começa a cair, é muito rápido e é difícil de você sair. E aí você não consegue tomar as decisões corretas porque você está nas emoções negativas, aqui embaixo. E quando você tem esse autoconhecimento, você sente, mas você não cai aqui. Você consegue sair, você consegue olhar o cenário, você consegue tomar novas decisões. E tudo isso muda. E é isso que eu estou trazendo para você toda semana, agora aqui, toda quarta-feira, às 18h57, eu vou estar trazendo um conteúdo que transformou a minha vida para te ajudar a transformar a sua e que 2023 seja o seu ano, assim como 2022 foi o meu, como eu falei no início da live. Então, o primeiro passo que eu fiz foi entender como eu me comportava, como que era Fer, como que eu ia fazer, o que eu precisava fazer
para ter os resultados que realmente eu queria e que eu desejava e que eu merecia. Foi conhecendo os meus comportamentos. Foi entendendo por que algumas coisas eu fazia e outras eu não fazia. Por que tinha coisas que eu não fazia? Por que tinha coisas que eu tinha dificuldade? Por que tinha coisas que eu procrastinava? Então aí quando você começa a se conhecer e a entender, você tem essa clareza. Então eu fiz um teste que chama teste de perfil comportamental, que talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas se não eu vou te explicar o que é, onde ele é baseado em 16 perfis. E aí, esses perfis, eles vão determinar a personalidade de cada pessoa. O que é a personalidade de cada pessoa? É a experiência que essa pessoa tem diante das situações do mundo, né? Então, assim, essa personalidade, normalmente, ela se forma durante a sua primeira infância, ali, na sua gestação até seus 7 anos. Ali as suas emoções, você não tem domínio das emoções. Então, tudo que falam para você é uma verdade absoluta. E você vai criando essas experiências. Normalmente elas são formadas por nossos pais ou por substitutos que fazem esse papel. E a gente acredita piamente no que eles estão falando pra gente. E isso vai fazendo com que a gente vai formando então a nossa personalidade através dessas experiências. E cada pessoa ela tem a sua própria personalidade única, porque cada pessoa vê de maneira diferente as mesmas situações. Porque a gente enxerga o mundo através do que a gente chama de canal sensorial, que é o sinestésico, que é como a gente sente, através da nossa visão, como a gente vê, e auditivo, como a gente ouve. Então, uma mesma situação vai impactar a Fer de uma maneira e vai impactar, por exemplo, aqui a Thalita, o Cláudio, a Neuza, de maneiras diferentes. Por quê? Porque eu tenho um tipo de experiência e você tem uma outra tipo de experiência. Você capta essas informações de uma maneira exclusiva e única, conforme situações que você já passou na sua vida. Então, esse perfil vai fazer com que você entenda melhor como que você funciona. E você vai... E como que é isso, né? Você entra, tem uma plataforma e você vai responder 120 questões. Quando você responde essas questões, o que vai acontecer? Quanto mais honesto você for ao responder esse questionário, são 120 questões. Eu falo para os meus mentorandos, às vezes assim, eu demorei quase 1h10, 1h20 para responder. Quando fala para mim que responde meia hora, eu falo, tem certeza? Porque você tem que pensar para responder de forma muito verdadeira, para que você tenha 90% de acerto do seu perfil. Quanto mais verdadeiro você for, através desses 16 perfis vai te trazer o teu. E aí você vai ter clareza dos seus comportamentos. E o comportamento, ele vai ser resultado do quê? Das nossas escolhas. E essas escolhas estão diretamente ligadas ao nosso gasto energético. Nós vamos escolher fazer tal coisa e não tal coisa pelo nível de energia que a gente vai gastar. O nosso cérebro ele tenta nos sabotar, então ele vai querer economizar algumas energias. Então, se você chega em casa e senta no sofá, talvez ele não te dê a energia e a motivação para você colocar o tênis e ir na academia. Por quê? Porque você precisa mostrar para ele que estar na academia vai te trazer mais energia, né? Você tem que estar motivando isso. Então, quando você responde tudo isso, você vai começar a se autoconhecer. E aí você tem a possibilidade de quê? Fazer ajustes. Ajustes para potencializar seus pontos fortes. Eu costumo dizer que muitas vezes, assim, por exemplo, na infância, na escola, né? A criança vai mal em matemática. Vai para recuperação em matemática. Está potencializando o que é ruim. Ao invés de potencializar, vamos supor, o português, que ela vai super bem. Então, nós fomos condicionados a isso, a potencializar nossos pontos fracos. E quando você tem conhecimento, o que vai acontecer? Você potencializa o que você é bom, você potencializa seus pontos fortes. E você ajusta, você busca pontos de melhoria nas suas fraquezas. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Não tem um perfil que é melhor que o outro, não tem bom ou ruim.
tem que determinados locais e determinadas situações, você precise se comportar mais como uma pessoa extrovertida do que introvertida, por exemplo. Mas não é que tem um que é bom e o que o outro não é. Vai depender do local onde você está. E quando você tem maestria em ter essa identificação, você consegue trabalhar esses dois lados. Você consegue... Eu sou uma pessoa do perfil extrovertida, tá? Então eu tenho facilidade de estar falando aqui com você na live. Eu tenho facilidade de dar um curso, de dar um treinamento, porque eu sou essa pessoa. Quando eu tô no meu atendimento presencial, online, o que eu tenho que estar? Introvertida. Eu tenho que estar mais atenta a escutar, a colher todas as informações, para que realmente eu faça um trabalho eficaz. Então, eu sou uma pessoa que precisa desenvolver o introvertido. E é muito importante a gente deixar claro que introvertido não tem nada a ver com timidez, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é a pessoa extrovertida, o que é a pessoa introvertida. Então, aproveita, se você tá gostando, você que tá aqui comigo, compartilha essa live, já pega papel e caneta para você ir anotando, que você já vai descobrir aqui hoje comigo se você é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida e como que isso vai poder te ajudar na sua vida a terem os melhores resultados. Então, bora aí compartilhar comigo, vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, como eu disse, que transformou a minha vida e com certeza vai transformar a sua também. A gente melhora muito quando a gente tem esse conhecimento, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, né? Como eu falei no começo, o dia mais difícil da minha vida, da minha maior dor, foi o dia da minha transformação. Então, é o meu melhor dia. Olha só como que é poder olhar para uma situação tão difícil de uma forma positiva. Porque se não fosse aquilo, talvez hoje eu não estivesse aqui, não tivesse alcançado todos os objetivos que eu quis, não tivesse conseguido ajudar tantas pessoas como eu tenho ajudado nos últimos anos, com esse conhecimento que eu busquei, noites e noites, sim, claro, sem dormir, porque eu precisava encontrar algo que eu nem sabia o que eu precisava. Mas quando a gente quer, a gente encontra e a gente consegue. Então, nunca desista de nenhum sonho que vocês têm. Nunca, 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 nunca. Vamos lá. Os perfis, eles são baseados nos arquétipos de Jung. Quem que é Jung, Fer? Ele é um psiquiatra suíço que ele entendeu sobre a importância de você estudar a psique individual de cada pessoa, né? Porque nós temos o quê? Uma psique coletiva, mas ele entendeu que era muito importante avaliar a psique individual de cada um. E ele chamou isso de arquétipos, né? Que é o seu tipo de comportamento, como que você comporta diante de determinadas situações. E ele fala que nenhuma pessoa ela é totalmente introvertida ou totalmente extrovertida. Ele fala que todos nós temos um pouquinho de cada e você vai poder estar andando entre um perfil e outro. E uma coisa muito interessante é que, às vezes, a gente muda o nosso perfil. E no final aqui da live eu vou compartilhar qual é o meu perfil e um pouquinho das características. Quem sabe você também faz parte desse meu perfil. E então, a gente pode estar trabalhando. Como eu disse, eu sou um perfil extrovertido, mas em situações eu preciso ser introvertida, porque eu preciso observar mais. O extrovertido, você vai ver que ele não tem tempo nem de enxergar o mundo. Ele fala. E tem horas que eu não posso falar, eu tenho que escutar, principalmente nos atendimentos. Então, eu tenho que desenvolver o meu lado introvertido. E é isso que eu tô trazendo aqui, você poder entender o que você precisa potencializar para ter melhores resultados daí, tá? Então, vamos lá, o introvertido, ele se sente mais confortável quando ele tá pensando ali, quando ele tá com os seus sentimentos, quando ele tá olhando para dentro de si, né? Ele observa muito tudo que tá acontecendo ali ao seu redor, tá? E o extrovertido, ele já é aquela pessoa que fala bastante, ela nem olha muito o que tá acontecendo ao seu redor, ela fala. Normalmente são pessoas com essas características. Existe um mais introvertido, que a gente fala, tem o I mais, I mais, I mais. E tem o E, que é um extrovertido leve, um extrovertido moderado, um extrovertido intenso. Então, todos eles têm intensidades também do perfil, né?
E aí a gente tem 4 funções cognitivas principais, que é sensação, pensamento, sentimento e intuição. E a gente vai ter que trabalhar nesses 4 campos, para que a gente possa estar entendendo e conhecendo o nosso perfil, o nosso verdadeiro eu, a nossa identidade. Uma coisa interessante e que nos meus atendimentos eu acabo tendo que chegar muito nesse ponto é que muitas vezes, acredito que todos nós usamos em alguns momentos algumas máscaras em determinados lugares. Como assim? Às vezes eu preciso ser quem precisam que eu seja. Então vamos supor, eu tenho um perfil e eu tenho um trabalho que é totalmente diferente do meu perfil. Eu tenho que vestir roupas que para mim não combinam, não é do meu estilo. Enfim, eu me afasto do meu verdadeiro eu. Eu visto uma máscara para ser quem eu preciso ser. Eu preciso ser um personagem diante da sociedade. O grande problema disso é que isso traz grandes sintomas na nossa vida, porque a gente acaba perdendo a nossa verdadeira identidade para ser quem querem que eu seja e eu acabo não sendo quem eu sou. Coloca aqui se vocês estão gostando para mim, para eu saber que eu me motivar e eu continuar falando aqui sobre esse assunto. Então a gente tem que entender muito bem, né? E um dos grandes sintomas que a gente fala é isso, a identidade, não se sentir às vezes pertencente a algum ambiente, a alguma situação. E traz bastante sintomas. Bora então saber se você é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida, lembrando que introvertido não é tímido. Tem pessoas extrovertidas que são tímidas e tem introvertidos que não são. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra e vai ficar bem claro aqui com vocês. Daí eu quero que vocês vão colocando pra mim. Se vocês são mais E, coloca E pra mim aqui. Ou se vocês são mais I. Aí vai colocando aqui pra mim. Vamos lá? Então vamos lá. Ah, Dani, que bom. Tá fazendo sentido. Se tiver qualquer dúvida, Dani, pode colocar aqui pra mim. Obrigada. Se vocês quiserem que eu faça uma live com um tema especial, coloquem pra mim, porque às vezes eu acho que esse tema é tão importante pra mim, né? E eu trago aqui pra você, mas talvez você tenha um tema que você queira que eu fale e vai ser um grande prazer. Vocês podem estar colocando aqui, pode estar colocando no direct, nos stories, onde vocês quiserem, para poder estar compartilhando com você o que eu puder e o que eu tiver conhecimento, o jogo é aberto aqui. Dani já colocou que é aí, vamos lá. Extrovertido é uma pessoa, então, que está muito focada no que está acontecendo ao redor. Estou olhando tudo ali. Primeiro ele fala, depois ele pensa. Primeiro fala. Fala. Depois para e pensa, né? A maioria das decisões, elas são tomadas quando eu penso será que vai ser bom para todo mundo? E aí toma a decisão. O I, o introvertido, é o contrário. É uma pessoa que primeiro pensa nas consequências. Ela está olhando para dentro de si. Ela consegue observar ao seu redor o mundo. E aí ela vê o que é bom para ela. Extrovertido, fala. E o introvertido primeiro pensa e depois fala. Quando o introvertido fala, ele é cirúrgico. O que é isso? Ele fala com maestria. Quando o E fala, ele está falando tudo que está vindo, ele nem está pensando. Depois ele pensa. Mas o I não. Quando o I falou, ele já pensou, ele já viu que aquilo é bom e aí ele te responde, né? E por que é importante você saber disso tudo que eu tô trazendo? Para você dominar as suas emoções, para você ter esse controle. Ó, a Cá também aí. Isso mesmo, introvertido. Eu sou E, gente, ó. Eu sou E, mas desenvolvi o meu I. Eu sou E. Quando a gente tem esse domínio das nossas emoções, a gente começa a ter clareza e a gente consegue tomar uma melhor decisão, ter melhor resultado.
Tá fazendo sentido até agora, sim ou não? Estão concordando? E eu vou falar como que numa DR, numa discussão ali de relacionamento, como que o E age, como que o I age, daí vamos ver se os I concordam comigo aqui. Eu concordo com o E, é o jeitinho exatamente que se vocês perguntarem pro meu marido é I. Ele vai agir desse jeito e eu desse jeito que eu vou contar pra vocês. Quando a gente começa a se autoconhecer, a conhecer como que a gente funciona, os nossos comportamentos, a gente começa a olhar o outro. Eu começo a ver como que o outro se comporta, eu consigo me colocar no lugar e eu consigo compreender o porquê que aquela pessoa age daquela forma. Então fica mais fácil os meus relacionamentos. Se fica mais fácil os meus relacionamentos, tudo melhora. Concorda comigo? Nós somos mamíferos, nós somos criados em bandos, nós não fomos feitos para ficar soltos, sozinhos. Então a gente precisa se relacionar bem. E o autoconhecimento é isso, é gerenciar as suas próprias emoções. Como eu falei no começo, a gente vai sentir? Vamos, mas a gente não precisa cair nesse looping negativo das emoções. E a grande diferença das pessoas que têm sucesso e felicidade é isso, gente, é o autoconhecimento, porque ele proporciona paz interna, tranquilidade, felicidade, sucesso, porque você sabe quem você é, você se reconhece, e aí você começa a gerenciar todas as suas emoções. E as nossas personalidades, que somos, como eu falei desde o começo, único, vai fazer com que a gente tome determinadas atitudes e tenha determinados comportamentos, né? Muitas vezes, se você é uma pessoa que acaba procrastinando muito, o que acontece? Isso tem um porquê acontecer. Tem um porquê na sua história você ter que deixar algumas coisas para lá. Ou se você é uma pessoa que tem um pouco mais de ansiedade, isso também tem um porquê. A gente não faz o que faz como ruim, é sempre a melhor forma que o cérebro ali encontrou para você poder continuar e sobreviver a algo que um dia foi um perigo. Então esse autoconhecimento traz essa possibilidade. Todos nós procrastinamos, todos nós temos ansiedade, né? Eu fiz uma mentoria da ansiedade ali, onde eu mostrei técnicas até para você poder se autorregular, se autoaplicar, porque a gente tem que usar a ansiedade a nosso favor. Né? Ela é positiva, todos nós temos. Isso é um sistema nervoso simpático, sistema de alerta, e isso te motiva e te faz alcançar seus objetivos. O problema é quando ela se torna patológica e aí ela acaba atrapalhando ao invés de ajudar, né? E vamos lá, então, talvez você já tenha percebido que tem pessoas que têm facilidades em tomar determinadas decisões e outras não. São mais difíceis de tomar decisões. É o autoconhecimento, porque quando você sabe o que você tem que fazer, o seu comportamento, a sua atitude, você consegue escolher melhor o caminho, atingir os objetivos e alcançar os resultados que você mais quer. Quando a gente está falando de pessoas introvertidas e extrovertidas, a gente está falando sobre o nível comportamental. Como que essa pessoa se comporta diante do mundo. E esse comportamento, então, como eu falei, é como você organiza a sua energia, como que você se sente motivado, né? Então, as pessoas extrovertidas, elas se sentem motivadas quando estão em grupo, quando estão com mais pessoas, né? As introvertidas são aquelas que vão se sentir energizadas quando estão mais sozinhos. Elas preferem sempre estar refletindo e pensando, e isso vai estar trazendo energia para essa pessoa. A gente tem as pessoas, por exemplo, numa discussão ali que eu te falei de relacionamento, né? O extrovertido é aquele que fica extremamente irritado com o silêncio do introvertido. E você não vai falar nada? Esse é o extrovertido. E o introvertido não vai falar nada, vai fazer silêncio. E o extrovertido vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. E o I vai ficar quieto. Até a hora que o I vai falar. Mas quando o I falar, ele já processou tudo aquilo que o E ficou falando. Quem é você? O E ou o I? Forçou o I aí? Vamos lá, eu sou o E. Mas estou aprendendo muito, porque eu já identifiquei que o meu marido é o I. E eu sempre entendi que ele se saía melhor do que eu, né? Nessa situação. Então eu aprendi a olhar mais ao redor
me colocar no lado dele e confesso que isso tudo melhorou muito. Ou seja, não temos mais esse problema, vamos dizer, né? Porque não quer dizer que a gente concorde um com o outro com tudo, mas nós sabemos respeitar a opinião um do outro. Isso é simplesmente libertador. Uma outra forma, a gente está falando então, o primeiro é o nosso comportamento. O segundo é o nosso psicológico. O nosso psicológico é a forma pela qual a gente observa o mundo, tá? Nós somos pessoas que podemos ser mais sensoriais ou mais intuitivas, tá? Ó, o meu aqui, ó, deu o S, sensorial. Sensorial. Que é o quê? Eu sou uma pessoa que eu preciso dos 5 sentidos, né? Eu preciso do sinestésico, do auditivo, do visual, eu percebo o mundo assim. O intuitivo não, ele é voltado ali no abstrato, né? Ele fica ali imaginando o futuro. O sensorial não, ele é uma pessoa que mais executa ali. E nós temos também, a nível emocional, as pessoas que são mais racionais e mais sentimentais. Eu sou mais sentimental. Esse é o meu perfil mais forte, tá? De todos, a gente tem números para isso e eu sou o mais forte de todos esses 4 que eu tô falando, o meu é o sentimental. O racionalista, ele é muito lógico, objetivo, sempre busca a racionalidade em tudo que faz. E o sentimental é subjetivo, né? Ele pensa com o coração, ele quer sempre saber das necessidades humanas. E o quarto, que é também comportamental, é o nosso estilo de vida. É como a gente organiza o mundo. E a gente pode ser julgadores ou perceptivos. O meu é julgador. O que é o julgador? É decidido, estruturado, planejado, né? Segue com tranquilidade quando tem que tomar alguma decisão. E os perceptivos não, gostam de ser mais livres, gostam de ser mais flexíveis. É aquela pessoa... o julgador e o perceptivo vai ficar bem claro com o exemplo que eu dou assim. Nós vamos viajar, né? O julgador é aquele que arruma a mala ali, planeja todas as roupas para levar ali para viagem. E o perceptivo é aquele que vai se adaptar, ele vai jogar todas as roupas que ele vê ali pela frente na mala, uns 5 minutos antes de ir e vai. Esse é o tipo de pessoas aí do perfil daí. O meu é que eu preciso mais ser planejada, estruturada ali, né? E aí, quando você termina lá de preencher todas essas 120 questões, quando você finaliza esse processo, você recebe 4 letras, né? E essas 4 letras vai indicar qual é o seu perfil. Então, vai ser ou extrovertida, você é extrovertida ou é introvertida? Aí ele vai te trazer essa resposta. Você é mais intuitivo ou mais sensitivo? Você é mais julgador ou você é mais percepção? Mais racional ou mais emocional? Então, a junção disso, vão te dar um desses 16 tipos de perfil. E aí, não é isso que importa tudo, é você conseguir interpretar o que isso quer te dizer, para que você possa usar de maneira inteligente esse conhecimento no seu dia a dia. Isso é o que você escuta muito falar, tá em alta de tal de inteligência emocional. É você saber lidar com todas essas emoções. É você saber lidar com essas situações. E aí, quando você sabe, se você é mais extrovertido, mais racional, mais intuitivo, você começa a entender por que você faz as coisas da maneira pela qual você faz. E aí, você sabe o que você tem de ponto forte em cada parte do seu perfil, potencializa e ajusta os seus pontos fracos. E aí, concorda comigo que os resultados vão só subir? Vão subir. E é muito interessante a gente poder ter essa percepção de conseguir equilibrar a nossa vida, equilibrar a nossa emoção, a nossa ação, ter capacidade de agir. Eu que sou físio, né, trabalho muito com dor, né, normalmente a gente tem, a dor musculoesquelética está relacionada muito com a impossibilidade de ação, né? Então, às vezes a pessoa me procura por dor
E aí eu acabo orientando ela, ó, vamos fazer o teu perfil comportamental aí para você conseguir entender o que você precisa entrar em ação, que até a tua dor no corpo vai melhorar. E é isso que eu falo, né? Emoção e vida. A tua emoção pode te dar uma vida muito mais leve, muito mais fácil quando o teu corpo grita que algo precisa ser olhado, que algo precisa mudar. E a gente vai trazendo assim. Gente, estão gostando por enquanto? Coloca aqui pra mim. Qual que é o benefício de entender tudo isso que eu tô falando, que eu tô trazendo pra você? Você se sente mais valorizado? Você melhora seus relacionamentos interpessoal porque você consegue entender como que o outro funciona e você consegue lidar melhor com essas situações. Você acaba tendo decisões mais inteligentes, ações mais assertivas. Você para de gastar energia no que não é necessário, porque você entende o que realmente vai te trazer resultado. E aí você vai estar sempre ali melhorando. Você vai melhorar a sua comunicação, porque você vai ter clareza e você vai conseguir se expressar de forma mais positiva, mais assertiva, e você vai melhorar. E você, por exemplo, vamos falar em âmbito agora profissional, né? Vamos supor que você tem uma clínica de fisioterapia, né? Estou trazendo isso porque eu sou físio. Se você conhece os perfis comportamentais, você se destaca muito na sua equipe. Você forma um time engajado com você. Você entende que essa pessoa ela é boa pro financeiro, porque o perfil dela é muito pro financeiro, tem características específicas. Essa pessoa é boa na recepção, porque ela é comunicativa, ela tem empatia. Você consegue montar um time. As grandes empresas, elas acabam às vezes se perdendo por colocar as pessoas em posições erradas ali no trabalho. E lembra que eu falei lá no começo, quando você tá num ambiente que você não tá feliz, não tá motivado, os resultados, caem. Então você tem que entender, se você sabe desse perfil, a tua equipe vai lá para cima. E isso é um grande benefício. Você entender onde cada pessoa tem que estar. E você consegue, com esse conhecimento que eu tô trazendo aqui, você consegue... Sabe aquelas brigas internas que a gente tem, a gente com a gente mesmo, que a gente não se conhece, a gente não se entende? A gente acaba entendendo melhor tudo isso, identificando e conseguindo trabalhar e se aperfeiçoar cada vez mais. E quando eu tô falando nisso, eu não tô falando só dos nossos comportamentos com resultados a níveis profissionais. Eu tô falando a nível de saúde também. Porque quando a gente muda alguns comportamentos, quando a gente muda algumas percepções, o teu corpo também vai responder de uma forma diferente a tudo isso, tá? Então, vamos lá. Extrovertidos vão colocando aqui pra mim. Não achei ninguém ainda aqui, tudo não ia por enquanto. Quem aí que gosta de estar cheio de pessoas, rodeados, buscando contatos? São pessoas confiantes, pessoas acessíveis. Pessoas que primeiro falam, depois pensam, agem, conversa facilmente com todo mundo, tá num restaurante, conversa com todo mundo, não tem tempo ruim, gosta de ter contatos. Ou introvertidos, que cuidam ali mais do seu mundo interno, reflete sobre suas experiências, sobre tudo que está acontecendo, busca estar mais perto da família, são pessoas mais reservadas, mais questionadoras. Primeiro pensa, depois fala. Busca silêncio, busca concentração. Preferem estar só. Não se sentem sozinhos, eles gostam de estar só. Como eu disse, não tem bom e não tem ruim. Não é melhor ser E ou I. Mas tem lugares que você precisa potencializar o seu lado E para você ter resultados melhores. Se você é um empresário, você precisa ser extrovertido durante uma reunião para mostrar o que precisa ser e depois precisa ativar o introvertido para escutar os seus funcionários. Inteligência emocional é isso. Saber lidar com essas emoções de todo mundo, inclusive com as suas, é claro, né? Vamos lá. Os intuitivos. Vamos lá, vamos colocar agora I de intuitivos ou intuitivos. São aquelas pessoas sonhadoras, visionárias, inovadoras, gostam de grandes expectativas,
buscam realizações lá no futuro, mudanças. A mente está sempre focada no que vai acontecer. Quem era assim era o Walt Disney. O Walt Disney, ele planejou tudo aquilo antes de acontecer. Não sei se você já conhece a história do Walt Disney. Se não conhece, convido você a ler, porque é incrível também. A pessoa sensorial é aquela que precisa de uma informação real. Ela precisa sentir a informação, né? Através dos nossos 5 sentidos: auditivo, sinestésico, né? E visual. Então ela precisa sentir. Quando alguém fala assim para você, chega para você e fala assim: um time que tá ganhando não se mexe. É uma pessoa sensitiva. Por quê? Não mexe, sinestésico, movimento. Enquanto eu não ver isso, eu não vou sossegar. Ver, visual, sensitiva. Prefiro resolver isso hoje, agora. Sensitiva, porque o intuitivo tá onde? Lá no futuro. Quem que compra pela internet? Quem que você acha que compra? O sensitivo ou o intuitivo? Coloca aí I de intuitivo e S de sensitivo. Quem compra na internet? E quem compra, né, uma roupa, por exemplo, pela internet, sem experimentar? Eu? Você compra, você é intuitivo, né? O intuitivo compra, o sensitivo não. O sensitivo precisa ir, experimentar, sentir, ver se ficou bom, ver se serve. Esse é o tipo de pessoa. Precisa estar colocando ali. E as pessoas racionais? Quem são as racionais? Racional ou sentimental? Vamos lá. Racional. Baseia-se nas suas decisões e elas têm que ter uma precisão, precisa ter lógica. Os objetivos precisam ser muito bem definidos. São pessoas mais analíticas, práticas, faz tudo com eficiência. São calculistas. E os sentimentais? Todas as decisões elas têm que bater com seus valores. É tudo com emoção, são pessoas mais compreensivas, harmoniosas, vê o que fica bom para todo mundo. O racional, se você é vamos colocar aqui, Michel, empresário. Se você precisa mandar alguém embora da sua empresa, se você for racional, você vai agir de forma impessoal. Você vai demitir o funcionário que não te traz os resultados. Agora, se você for mais sentimental, você vai pensar: mas ele tem família, né? Se eu mandar ele embora, como vai ser, né? E a família dele, o filhinho dele, né? Então esse é o sentimental, a diferença do sentimental e do racional. E vocês estão entendendo aqui que não tem bom ou ruim, tem o que cada um é? Mas em determinadas situações, quando a gente aprende, a gente tem que entender o que é bom para atingir os resultados que eu quero. Então, quem eu preciso potencializar? Se eu sou racional, eu preciso potencializar o meu sentimental. Se eu sou sentimental, eu preciso potencializar meu racional para atingir os meus resultados. Os comportamentos geram meus resultados. E os meus resultados só são diferentes através de ações diferentes. Nesse caso, sentimental. O S. Porque aqui a gente está falando do nosso lado mais emocional. Então, o primeiro que a gente falou, introvertido e extrovertido, é o nosso lado comportamental. O segundo, a gente falou do nosso lado psicológico. O racional e o emocional e o sentimental é o nosso lado emocional. E agora eu vou falar também sobre o nosso estilo de vida, que é o nosso comportamento também. Que são pessoas que são julgadores, que querem organizar, são sistemáticos, objetivos, focam em concluir tarefas, ou perceptivos. Perceptivos que são aqueles que fazem o improviso, chegam a algumas conclusões, são mais flexíveis,
adiam as decisões. Esses são os perceptivos. Qual é o teu tipo de comportamento? Mais julgador, que é organizado, foco para concluir tarefas, ou perceptivo, mais improvisado, adia as decisões? Qual é o teu perfil comportamental? É muito rico a gente ter acesso a esse conhecimento, gente. E esse, como eu falei, foi o primeiro passo para eu entender quem era a Fer, o que a Fer precisava fazer para ter resultados diferentes, para atingir o nível de excelência que eu queria ter. Potencializei o que já era bom, ajustei o que precisava ajustar. E eu vou ler aqui para vocês o meu perfil. É o cônsul. Olha lá, vê se concordam. Quem me conhece, vê se concordam. Atenciosas, sociáveis, bastante populares, estão sempre dispostos a fornecer ajuda. São 12% da população. Um exemplo de perfil comportamental com o perfil cônsul, o arquétipo cônsul, é Bill Clinton. Esse é o meu perfil. Talvez daqui 2 anos, quando eu refizer, né? Eu fiz esse agora no final do ano passado. Quando eu refizer, pode ser que dê diferente. Por quê? Porque a gente vai mudando as nossas experiências, as nossas percepções, e a gente vai se moldando, se ajustando. Como eu disse ali no começo, quando a gente começa a escrever nossas metas, e quando a gente vai parar para ver se a gente atingiu ou não, tem metas que não fazem mais sentido e tá tudo bem. Então a gente vai modificando tudo ali. E eu espero que eu tenha, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui para mim no chat. E eu vou finalizando aqui com essa possibilidade de você poder se autoconhecer. Se você tiver interesse em saber mais, me chama no direct, vai ser um prazer poder contribuir com você sobre como você pode potencializar os seus resultados. E eu espero que tenham gostado. E se tem alguma dúvida, coloque aqui ou me chama no direct. Lembrando que agora, toda quarta-feira às 18h57, estarei ao vivo aqui. E sugestões de tema, também eu vou abrir caixinhas de pergunta nos stories, vão colocando ali para mim, tá bom? Tenham todos uma excelente noite, uma excelente quarta-feira e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço!